compulsão alimentar é um sintoma pós-traumático muito comum quando nós temos problemas com a nossa mãe. O que é a mãe? É o símbolo do primeiro alimento. A mãe é aquela que dá o seio. A mãe é aquela que fornece o cuidado, que vem junto com a alimentação. A visão que nós temos da mãe é muito semelhante à visão que nós temos de qualquer alimento. Tudo começa no problema com a amamentação. Como que foi esse processo? Houve livre demanda? A mãe conseguiu amamentar? Até qual idade? O bebê ficou com a sensação de que não havia leite suficiente? Ou de que o momento da amamentação era o único momento de contato íntimo, de conexão com a mãe? Então, o primeiro lugar para investigar quando há compulsão alimentar é a amamentação, é a relação com a mãe. Como identificar se eu tenho realmente compulsão alimentar? Da mesma forma que nós identificamos qualquer outro tipo de transtorno. Todos nós temos traços de tudo. Nós temos traços de ansiedade, traços de depressão, traços de toque, traços de compulsão de vez em quando. Todo mundo tem um episódio de compulsão alimentar. Em algum momento, quando está comendo alguma coisa muito gostosa, algum açúcar, alguma coisa muito calórica. Porém, o que caracteriza a compulsão alimentar ao ponto de fazer terapia para tratamento? Quando isso é tão frequente e tão intenso que começa a atrapalhar o funcionamento da sua vida. E isso vale para qualquer transtorno. Nós temos traços, episódios de vez em quando, mas quando se torna uma coisa tão grande que está atrapalhando a sua vida a ponto de você pagar uma terapia para tratar, é assim que você entende que você tem realmente o transtorno. É isso que vai determinar. O que são comportamentos comuns da compulsão alimentar? Primeiro, comer escondido. A pessoa que tem compulsão, o prazer dela está em comer sozinha. Não é a mesma coisa quando você come em frente a outras pessoas. Parece que a presença de outros, o olhar, o julgamento, a observação impede a compulsão de efetivamente acontecer. Então, quando a pessoa só come sozinha ou come escondido, já é um sinal irregular, incomum. Outro comportamento comum é a ingestão de laxantes, de diuréticos, né? Então você come muito, você se arrepende e você acaba recorrendo a qualquer coisa que possa diminuir aquela comida toda que você comeu, desde vômito, né? No caso da bulimia, é provocar o vômito na tentativa de retirar toda a comida ingerida, ou através de laxantes e diuréticos para eliminar os líquidos. A compulsão alimentar não consegue parar de comer na saciedade. É como se a pessoa não tivesse mais a percepção da saciedade, como se os hormônios da saciedade não fossem mais percebidos por ela. Então ela vai comendo mais e mais e mais e mais, psicologicamente sem conseguir parar, e isso vai gerar, claro, dores de barriga, um grande estufamento ou até o vômito sem querer, como já aconteceu comigo. Vomitar não porque eu queria estar vomitando, mas porque eu comi tanto que meu corpo não suportou e sozinho ele teve que tirar todo aquele excesso de comida. As quantidades são exorbitantes, sacos inteiros. A minha refeição favorita era um pacote de 1 kg de leite em pó com um pacote de 1 kg de amendoim. Eu misturava os dois, um pouco de água, e eu comia aquilo praticamente todos os dias, ou dia sim, dia não. É uma quantidade exorbitante, não tem outra palavra para descrever. A compulsão também não é seletiva. Qualquer alimento entra. É comum que comece o processo com açúcar, alimentos gordurosos, que são bem mais apetitosos, né, mais gostosos, mas com o passar do tempo, a gravidade da situação, a pessoa vai ingerir alimentos crus, misturas estranhas, qualquer coisa apenas para colocar mais comida para dentro. E isso porque é uma forma de aliviar uma grande angústia. E eu falo por experiência própria e por muitas pacientes que estão passando por este problema.
É um comportamento que gera uma ansiedade muito grande, uma angústia muito grande e parece que a única coisa que vai te aliviar, te acalmar é a comida. É como se você não tivesse outra opção, como se já estivesse programado dentro de você, como se aquilo fosse um padrão e você não tem o mínimo controle. Você simplesmente, como se fosse um zumbi hipnotizado, você vai lá, compra comida, pega comida e come. Muitas vezes você se arrepende no meio do processo. Você começa a comer, você vê que já não aguenta mais. Então você pega aquele restante de comida, joga no lixo para você não comer mais. Passa um tempo, você se arrepende de ter jogado no lixo, vai no lixo, pega de novo e come de novo o alimento do lixo. Isso não tem nenhum problema quando você tem compulsão. O que importa é colocar a comida para dentro, seja como for, seja o que for. É só uma tentativa de alívio, de trazer calmaria para uma angústia muito grande. A minha percepção era de como se eu estivesse sendo possuída por um espírito. Eu conseguia ver a compulsão chegando, eu conseguia ver a angústia crescendo, os pensamentos obsessivos, é um toque de pensamento. Você não consegue pensar em outra coisa a não ser isso repetidamente. O que eu vou comer, o que eu vou comer, o que eu vou comer. Você acorda pensando em comida, você passa o dia inteiro pensando em comida, você vai dormir pensando em comida e é uma coisa tão desgastante, é tão exaustivo. Você não consegue prosseguir com nenhuma outra coisa, nenhum outro projeto, nenhum outro desenvolvimento de nada na sua vida, porque os pensamentos obsessivos sobre comida tomam conta de você. Você usa toda a sua energia disponível num autocontrole, numa força de vontade para evitar mais um episódio de compulsão. E aí você percebe que não adianta nada, porque a força é muito maior que você. Eu literalmente sentia que era um espírito que me possuía, muito mais forte que eu, e me fazia comer, porque alguma parte de mim, não queria mais fazer aquilo. Uma parte de mim odiava o que eu estava fazendo. Achava aquilo nojento, achava aquilo coisa de gente doida, achava aquilo ridículo, vergonhoso. Mas é como se uma outra parte minha, muito mais forte que eu, me dominasse, fosse contra todos os meus pensamentos racionais e agisse por instinto. No momento da compulsão, é um comportamento selvagem, animalesco. Você come com a mão, você come o mais rápido possível para acabar logo com aquilo. É triste. Compulsão alimentar é uma coisa muito triste. A sensação antes de comer é a angústia, é uma ansiedade até que você come. Quando você come, você pensa que vai se aliviar, pelo contrário. A vergonha, a sensação de impotência, o fracasso, nojo de si mesma, o nojo do próprio corpo. É aí que começa um auto-ódio, tudo de pior. Os piores pensamentos possíveis, as piores emoções possíveis são desencadeadas pós episódio de compulsão. Eu já fiz muitos tipos de terapia e na terapia eu acabava falando sobre a minha mãe o tempo todo. Mas na verdade, o maior problema da minha vida foi durante muitos anos a relação com a comida. Apesar de não parecer, porque eu fazia muito esporte, muito exercício físico, talvez não porque eu gostasse, mas porque eu me convenci de que eu gostava por medo de engordar demais por causa da compulsão. Hoje me questiono isso. Mas na terapia, por eu não ser obesa, eu nunca cheguei na obesidade, mas sim um leve aumento de peso, um leve inchaço pelas compulsões, é como se os terapeutas não levassem a sério que eu tinha realmente compulsão. Quando eu falava que tinha compulsão, parece que era uma espécie de invalidação. Não, você não tem isso. Isso é muito triste também. As pessoas deveriam ser mais receptivas, mais acolhedoras. Se você acha que tem compulsão, temos que investigar por quê. O que está gerando esse incômodo no seu coração a ponto de você achar que tem compulsão alimentar? Em que isso está atrapalhando a sua vida, perturbando a sua paz, perturbando os seus pensamentos?
É muito triste quando as pessoas não dão importância ao seu sofrimento. A compulsão alimentar é um vício como qualquer outro. É claro que é muito mais difícil lidar com esse vício, porque quando é um vício em álcool, em cigarro, em drogas, utiliza-se o processo da abstinência completa, né? Você simplesmente para de ingerir a substância, sofre nos primeiros dias com a abstinência e então seu corpo vai se acostumando a ficar longe daquilo. Com comida é impossível a abstinência. Nós, como seres humanos, precisamos comer alguma coisa. Então, é um vício que tem que ser lidado de uma forma totalmente diferente. E é muito difícil, muito mais difícil, quando as pessoas ao seu redor não validam o seu sofrimento. Os amigos, a família, estão sempre te oferecendo mais e mais comida, te empurrando mais e mais comida. Na nossa sociedade, a comida é vista como um prazer social, um momento de relaxar, de interagir, é visto como cuidado. Nossos pais e avós gostam de nos dar alimento como forma de amor, como forma de cuidado. Então, é muito mais difícil ficar longe da comida. Negar a comida é como se fosse uma ofensa. Quando você nega a comida que alguém te oferece, é como uma ofensa pessoal. E essas regras sociais todas não ajudam a pessoa que sofre com a compulsão. Além de sofrer, ela tem que explicar que ela sofre e ainda convencer as pessoas de que ela está realmente sofrendo, de que não é só uma dieta, de que não é exagero da sua cabeça, de que não é, é só você comer menos, é só você ter mais força de vontade. Não, ninguém vai entender. Só quem já passou, só quem já sentiu o que é essa tormenta chamada compulsão alimentar. Eu tentei todas as dietas possíveis que você pode imaginar que existem nesse planeta. Nada adiantou para me livrar da compulsão. Eu tentei meditação, eu tentei apelar para Deus, fazer oração cada vez que eu ia me alimentar. Nada disso adiantou. A única coisa que me ajudou realmente foi o autoconhecimento. Primeiro, entender a origem. Qual é a origem desse meu comportamento? Como era a minha alimentação na minha infância? Quando eu comecei a apresentar distúrbios na minha alimentação? E aí eu investiguei e eu percebi que eu não fui amamentada. Minha mãe não conseguiu, não fez questão de me dar o leite. Eu percebi que desde criança eu tomava leite na mamadeira com açúcar e Nescau. Eu descobri isso. Eu me lembrei de que as minhas maiores lembranças de afeto, lembranças boas de infância, são a minha avó me dando comida. Seja bolo da minha avó, ou quando ela passava a manteiga no pão e deixava lá prontinho para mim. Então tudo que eu lembro de amoroso, de ser cuidada, é referente à comida. Aí eu começo a lembrar que na minha adolescência eu tive episódios de anorexia e bulimia aos 14, 15 anos por pressão de querer me encaixar, de querer ser bonita, de querer ser magra e perfeita, igual as minhas ídolas das revistas. Então tudo isso vai se acumulando e você começa a entender a origem do seu comportamento. Qual é a raiz? E mais importante ainda, quais são os gatilhos existentes na sua vida hoje que te fazem chegar num episódio de compulsão? E nesse momento você vai precisar ser firme e colocar na balança o que é mais importante para você. Se livrar da compulsão ou manter algumas coisas na sua vida, porque são mudanças que muitas vezes modificam toda a sua estrutura. Por exemplo, eu identifiquei que enquanto eu continuasse morando na mesma casa da minha avó, eu não conseguiria me alimentar de forma saudável. Para ela, cada vez que eu digo não para um alimento, é uma ofensa pessoal, ela fica visivelmente magoada. E eu nunca gostaria de magoar minha avó. Então eu não conseguia negar nenhum alimento. Eu precisei me movimentar até conseguir dar um jeito de sair de lá, morar em outro lugar, no meu próprio apartamento, enfim, sair de lá de alguma forma.
Eu percebi que um relacionamento que eu estava também era um grande gatilho, porque a pessoa também sofria de compulsão alimentar, então o comportamento dele era gatilho para mim. Eu precisei me afastar também. Eu precisei parar de passar pelas ruas, pelos lugares em que eu costumava comprar comidas. Eu precisei parar de seguir no Instagram, nas redes sociais, qualquer pessoa que postasse qualquer foto de comida, que me lembrasse de comida. Eu precisei deletar, bloquear, excluir. Então eu fui muito rígida nesse detox de gatilhos da compulsão. O que é essencial aqui é tirar a culpa que você carrega. A partir do auto-ódio, a gente só continua a se autodestruir. Você precisa primeiramente se perdoar e entender que a sua compulsão, na verdade, é uma tentativa sua de se sentir bem. É uma intenção boa. O problema é que a consequência disso é muito devastadora, mas você está no fundo tentando melhorar, tentando se acalmar, se sentir bem. Entenda que todo comportamento tem um motivo, tem uma utilidade, mesmo que não esteja dando certo, mesmo que seja errado, mas a intenção é boa. Você precisa se perdoar. A partir do auto-amor é que a gente começa o autocuidado, a mudar o padrão. Quanto mais você se odeia, mais você se destrói. Quando você começa a se amar, é que você começa a modificar o padrão e se cuidar. Eu comecei a me questionar por que eu estava comendo tanto. Eu identifiquei alguns objetivos meus. Um deles era comer para pertencer. Eu tenho dificuldade com conexão social. Isso vem lá da origem da minha infância, com a minha mãe, com meu pai. Então, eu percebi que quando eu comia junto com as pessoas, eu conseguia me sentir pertencente a um grupo, aceita, me conectar. Então, esse era um objetivo que, sabendo do objetivo, você consegue encontrar outras formas de chegar nele sem ser através da comida. Então, eu precisei encontrar outras formas de me conectar com as pessoas e pertencer a um grupo sem precisar comer a mesma comida que elas. Eu comia também para performar melhor. Quando eu trabalhava muitas horas seguidas, por exemplo, eu percebia que eu tinha a compulsão. É como se eu achasse que se eu comesse muito, eu conseguiria ter mais energia e eu ia conseguir performar melhor no meu trabalho. Porque quando eu ficava sem comer, eu me sentia um pouco mais mal-humorada, um pouco mais estressada. E aqui é essencial perceber que, poxa, nós somos seres humanos. Nem sempre nós vamos estar super bem-humorados, animados, sorridentes e alegres. Você tem o direito de estar cansada, às vezes. De fechar a cara e não querer falar com ninguém, às vezes. De não ficar fazendo piada. Você tem esse direito. A pessoa que entra na compulsão é aquela que se cobra demais. Ela quer ser perfeita em todas as áreas da vida, então ela vai pesquisar qual é a melhor alimentação possível e ela conhece as dietas. Vamos zerar o carbo, vamos comer apenas fruta e salada, vamos ficar em jejum. E aí é nessa restrição, nesse passo maior que a perna, que vem o rebote, que é a compulsão. Restrição gera compulsão. Eu percebi que as pessoas que têm um peso normal e uma relação saudável com a comida são aquelas que nunca tentaram fazer dieta na vida. Elas comem de forma despretensiosa, quase nem percebem o que estão comendo. Às vezes comem, às vezes esquecem de comer. E assim é uma relação saudável, porque comida é só comida. Por mais que na sociedade a gente pensa que comida é amor, comida é comemoração, comida é emocional, não, comida é só comida. É só um objeto que você ingere para ter um pouco de energia e nutrientes para o seu corpo continuar funcionando. Comida é só comida, não é tão importante assim. Quanto mais você se cobra em ter a alimentação perfeita, em comer super pouquinho, mais você vai se afundar na compulsão. Pensa que existe um comportamento normal, pensa que existe uma alimentação super baixa, super saudável de atleta e pensa que existe você na compulsão.
A sua meta não é chegar aqui embaixo no zero carbo, alimentação pura, perfeita, limpa de um atleta. A sua meta é chegar aqui no meio. Você não pode pular de um extremo para o outro. A sua meta é simplesmente comer normalmente. Na verdade, se importar menos com a comida, tirar a comida do pedestal que você colocou. Então, a sua meta tem que ser uma alimentação normal, uma alimentação média. Foi isso que eu fiz. Eu comecei a investigar. Como é que come uma pessoa normal? Porque na compulsão, você acaba comendo sozinho, tão sozinho, e você entra tão fundo no mundo obscuro da compulsão, que você acaba se esquecendo. Como é que as pessoas normais comem? Eu passei a investigar. E eu passei a me alimentar de forma mais normal. É claro que nesse caso aqui, você vai precisar escolher bem seu ambiente, né? Se aproxime de pessoas que comam normalmente, que se você estiver rodeada de uma família obesa ou de amigos que não comem nada, não vai funcionar. Encontre um grupo de pessoas normais que você possa se aproximar e se espelhar. Algo mais normal e longe de dietas possível. Por exemplo, o que é uma dieta normal de um brasileiro, né? A gente acorda de manhã, come lá um pão com manteiga, um café com leite, aí almoça um arroz com feijão, um bife, uma salada, faz algum lanche à tarde, uma janta, comida de novo, um leite com Nescau, um chocolatinho depois do almoço, uma sobremesinha pequena. Assim, o mais normal possível. Não fique tentando chegar no nível de atleta, porque se você está na compulsão, você não vai chegar lá. Não agora, não pensa nisso agora. A sua meta é apenas comer normalmente. Você precisa parar de julgar as pessoas magras. Existe uma tendência nossa inconsciente de achar que as pessoas magras, elas repelem. Elas são mais intimidadoras, mais arrogantes, talvez, porque a pessoa magra, ela vai apresentar linhas retas, né? Os ossos são estruturas sólidas, duras, eles têm pontas, são afiados. Então, quando você olha essas formas geométricas retas e quadradas e pontudas, é como se isso te repelisse, te distanciasse da pessoa. E a pessoa mais gordinha, mais cheinha, mais fofinha, é muito parecida com os bebês. Os bebês são fofinhos e rechonchudinhos porque isso é mais convidativo. Quando você vê alguém com forma geométrica redonda e uma textura fofinha, a sua vontade é abraçar, é encostar, é apertar. Então pode ser que você esteja comendo muito com o intuito inconsciente de ser uma pessoa mais gostada, mais querida, de agradar mais. Perceba se quando você come, você se sente mais fofinha e isso te faz sentir mais receptiva e mais amável. E talvez quando você vê uma pessoa magra, você acha que ela é arrogante, metida e fria. Então, cuidado também com essas associações mentais. Às vezes você pode estar comendo porque você está buscando ser amada, ser aceita, ser querida. Cuidado com carregar o peso da família, carregar o peso dos problemas, com engolir as emoções, situações que você não consegue colocar para fora, você não tem voz. Quando você engole tudo, quando você guarda tudo, isso se reflete no aumento de peso, na compulsão alimentar, em tudo que te faz ficar mais e mais pesada. É muito relacionado à pessoa que não coloca para fora os seus problemas e os seus incômodos com pessoas que têm excesso de peso. Elas estão guardando emoções ali, guardando um peso da família, se importando demais com os outros e colocando a si em último lugar. É um local a se investigar também. A sua compulsão pode também ser uma distração que você está buscando para evitar outros problemas maiores. Porque quando você come, você fica cheio de comida, esse é o seu único foco. Todo o seu foco é direcionado para digerir toda aquela comida, enfim, se fortalecer para evitar um outro episódio de compulsão, até que você fica nessa angústia e você fracassa de novo e
toda a sua vida gira em torno desse ciclo. É como se você não suportasse você sozinho, você vazio. É como se você não suportasse a sua mente vazia e você tendo que lidar com tantos questionamentos e dúvidas e memórias e traumas aqui dentro. E aí quando você come, você se distrai. Tira o foco dos problemas que estavam rodeando aqui e fica só na comida, só na comida. É meu único problema, que evita de pensar em todos os outros. Você vai precisar encontrar outras formas de se acalmar que não são através da comida. Você vai precisar aprender a colocar para fora aquilo que você pensa, parar de guardar. Você vai precisar aprender a lidar com a angústia da existência, com as suas dúvidas, com os seus medos, sem usar a comida para te anestesiar do sofrimento. Existem outras formas de lidar com isso, de encontrar respostas. É como se a comida te mantivesse sempre no comportamento infantil, da criança que não quer lidar com os problemas da vida adulta, não quer amadurecer, não quer sofrer. Ela quer só continuar comendo para fugir de outros problemas mais difíceis. Mas na verdade você percebe que a compulsão domina tanto a sua vida que você deixa de viver. E aí você deve se questionar, será que meu propósito de vida é esse? Será que eu vim aqui para a Terra para ficar comendo e sofrendo pela comida? Isso não é vida. Você merece mais. Você tem outro propósito aqui. Dê um jeito, encontre no autoconhecimento formas de melhorar. Entenda que você não vai se livrar da compulsão. O comportamento, a energia compulsiva não é destruída, ela é substituída. Você não consegue destruir energia, você consegue transformar. Então a sua compulsão não vai desaparecer, ela vai ser substituída, você vai mudar de foco. No momento em que você encontrar um outro foco, um outro propósito mais importante, maior que a comida, você vai tirar esse foco e trocar para outro. Vai ser compulsivo com outra coisa mais útil. Por exemplo, quando você se apaixona, a paixão é uma compulsão. Os pensamentos são todos naquela pessoa. A pessoa apaixonada, ela deixa de comer, porque o foco dela está em outra coisa mais importante. Então você deve buscar, encontrar uma paixão para sua vida. Não necessariamente uma pessoa, mas um trabalho, uma ação, uma outra missão, que não seja ficar comendo, você não nasceu para isso. Muito cuidado aqui, porque muita gente deixa de comer e passa a ser compulsivo com fumar cigarro, por exemplo. Muita gente troca então o cigarro pelo álcool, e aí o álcool pela comida, e fica nesse ciclo que continua sendo autodestrutivo. É importante que na sua substituição você encontre algo útil, produtivo, que te faça bem, que vai beneficiar o mundo. Seu propósito de vida é para ajudar, contribuir com a humanidade. Então, como a gente faz para melhorar? Primeiro, a gente para de tentar sair de um extremo direto para o outro. Então, o foco não é comer pouco, o foco é comer normal, primeiro. Segundo, investigação e autoconhecimento, entender qual é a origem dessa compulsão na infância, adolescência, o que te levou até esse ponto hoje, entender os gatilhos na sua vida hoje que te fazem chegar na compulsão e eliminar esses gatilhos. Terceiro, se perdoar, né? Começar a partir do auto-amor, chega de auto-ódio, para entrar no autocuidado precisa do auto-amor. Entender que você não é mais criança, você já é um adulto que está crescendo, amadurecendo, não tem como fazer só o que você quer por prazer, pelo paladar infantil. Você vai precisar agora tomar decisões sérias para a sua vida, se levar a sério. Talvez parar de fazer tanta piada, talvez parar de tentar que as pessoas sempre gostem de você e te abracem e te beijem. Ser adulto significa ter maturidade para entender que você não vai agradar. Você vai negar a comida de vez em quando, tá tudo bem. Quem gosta de você vai continuar gostando de você. Quem se ofende é problema dele.
não é seu. Ser adulto é se levar a sério, é ter a capacidade de falar sério, de se impor, de falar coisas desagradáveis que você sabe que a pessoa não vai gostar, mas você é adulto. É entender que você não precisa se cobrar para estar todo dia feliz, alegre, pulando. Você vai ter dias de mais cansaço, de mau humor, de tristeza. Você vai precisar ser um pouco mais egoísta. Não vai esperar que as pessoas te ajudem a sair da compulsão. Você tem que se ajudar. Eles não vão entender mesmo. Só vai entender você e quem já passou por isso. E principalmente fazer o que for necessário para encontrar o seu propósito de vida, que não é comida. E aí você vai ser obcecada por ele, pelo seu propósito. Esse é o seu verdadeiro foco. E você vai substituir a compulsão alimentar pela compulsão pelo seu propósito, pelo sucesso em cumprir o seu propósito. E você vai escolher muito bem as pessoas que você convive, que você admira. Você vai escolher pessoas que têm uma relação saudável com a comida. Quanto mais você se aproxima delas, elas vão te influenciar, você vai acabar melhorando. Só pela convivência com pessoas saudáveis. A palavra comer tem a mesma raiz da palavra comunhão, comunidade. Comer é um ato que foi originalmente, desde os primórdios da humanidade, feito em grupo, em conjunto. Escolha bem o ambiente que você vai estar comendo em comunhão. Pessoas normais, saudáveis. Entenda que você é uma pessoa extremamente focada e disciplinada. Sabe por quê? Porque para conseguir aumentar peso, para conseguir manter uma compulsão, é preciso muita disciplina. Para você conseguir sustentar o pensamento em comida o dia inteiro como você faz, tem que ter muito foco. Para conseguir manter, comprar, cozinhar, organizar essa quantidade toda de comida, quase todos os dias, comer tudo isso, passar por todo aquele sofrimento e desconforto e fazer isso com regularidade, é preciso muita disciplina. Então entenda, aceite, você já tem muito foco e muita disciplina aí dentro. O problema é que está direcionado para um comportamento autodestrutivo. Quando você encontrar o propósito certo e usar esse foco, essa disciplina para isso aqui, você vai dominar o mundo. Mas não esqueça que se você está na compulsão agora, você está sofrendo, você está doente e precisa começar da forma mais fácil possível. Essa criancinha dentro de você que está comendo tanto, ela está ferida, ela está precisando de ajuda, de socorro, tá? Então você não vai exigir muito dela logo de cara. Lembra dos extremos. Você vai sair do extremo da compulsão para entrar no normal e depois, talvez, muito tempo depois, pensar em comer pouco de novo. Mas por enquanto, você vai fazer acordos fáceis com você mesma. Você não vai ter nenhuma meta de jejum para compensar nada, não vai ter meta de comer pouco, nem de comer só salada e carne. Você vai fazer acordos fáceis. Vai ter um pouquinho de uma comida gostosinha, um docinho um pouquinho todo dia, pode ter um pouquinho a mais de quantidade. O que o seu ambiente normal estiver comendo ali, você vai comer junto com eles, de forma normal, para ter o corpo normal que eles têm, sem excesso e sem falta. Depois que entrar na normalidade, é que você pode tentar metas mais ambiciosas. Mas por enquanto, a sua meta deve ser atingir a normalidade. Tá? Espero ter contribuído com as minhas palavras para gerar insights dentro de você, para trazer um pouco mais de luz para esse comportamento. Entenda que compulsão é um vício grave, merece ser tratado com a importância de um vício grave. Eu dei vários conselhos aqui, tá? Foca no autoconhecimento, encontrar as origens, encontrar os gatilhos, eliminar os gatilhos, ter metas fáceis,
dar amor para a criancinha dentro de você, fazer acordos fáceis junto com ela e encontrar um ambiente de pessoas que têm uma relação saudável, normal com a comida, grudar nelas e tentar ficar cada vez mais parecida com elas.